Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar de medidas coerentes de risco, ou melhor, dos axiomas que definem as medidas chamadas coerentes de risco, tá ok? E isso é importante porque na hora que a gente vai gerenciar riscos, a gente tem que trabalhar com medidas de risco que nos vão guiar para tomar a decisão correta. E para isso a gente tem que definir algumas, vamos dizer, propriedades básicas dessas medidas de risco. Está cheio de medida de risco por aí, desvio padrão, value at risk, ou conditional value at risk, ou expected shortfall, semivariância, e sempre tem assim, entropic value at risk, então não falta, sempre tem alguma novidade aí de medida de risco. Só que a gente tem que se assegurar que na hora que vai tomar decisões, e essas decisões, por exemplo, como otimização de carteira de investimento, ou você vai definir a sua carteira de investimento ou seu portfólio de crédito, você tem que ver se essas medidas estão seguindo essas propriedades básicas ou esses axiomas, tá ok? Então, vamos lá discutir essas propriedades. Primeiro, vou mostrar para vocês esse artigo que saiu na Mathematical Finance. É um artigo de 1999, como o próprio nome diz, medidas coerentes de risco, do professor Felipe Artner, do Fred Delbain, não sei se assim fala, de Jean-Marc Eber, e David Heath, que eles escreveram justamente definindo as propriedades, ou melhor, que eles chamaram esses axiomas, que configuram as medidas coerentes de risco. Então, vocês podem fazer o download disso no próprio site da revista ou no ResearchGate, que foi da onde eu tirei aqui. Esse aqui é gratuito, essa é a vantagem dele. E aqui ele vai definindo cada uma delas, desses axiomas que a gente vai percorrer aqui, tá ok? Então, esses axiomas que a gente vai discutir, tá joia? Não vou passar por todo o matematiquês aqui, que é bastante interessante, mas é mais passar a ideia desses axiomas. Então, primeiro, quais são esses axiomas que definem essas medidas coerentes de risco? Então, o primeiro deles, na verdade, assim, eu vou falar primeiro, mas não é que tem uma ordem, é esse, aquele, não. É uma medida, a gente pode chamar uma medida como sendo coerente para risco ou de risco, se ele atende esses 4 axiomas, tá? Então, o primeiro dele é chamado invariância da translação ou de translação. E nesse axioma, o que acontece? A gente ele quer dizer o seguinte, eu tenho uma medida de risco, então vou colocar um pouco de notação aqui, ó. Isso daqui é uma medida de risco, tá ok? Então, isso é uma função que representa uma medida de risco, tá? Então, por exemplo, o Conditional Value at Risk, o CVAR, o Expected Shortfall. E aqui, a gente vai usar X e Y, que são variáveis aleatórias, e é importante dizer que são variáveis aleatórias porque justamente eu tenho incerteza, tá certo? Eu tenho algum grau de aleatoriedade ali, até porque se tivesse certeza não variasse, aí eu não teria risco, já teria certeza, tá ok? Então, a primeira delas está dizendo o seguinte, a invariância da translação está dizendo o seguinte, olha, se eu pegar aqui uma função que representa uma medida de risco,
pegar um valor X e somar aqui um certo valor C, tá certo? Opa, vou colocar aqui. Onde C representa caixa. Caixa é dinheiro, tá certo? Eu tenho que ter essa seguinte relação. Então, se eu pegar uma medida de risco aqui, e eu tenho essa variável, e somar caixa, o resultado vai ser o risco obtido pela medida sem o caixa, subtraído desse valor do caixa. Que isso quer dizer? Basicamente, traduzindo isso, quer dizer o seguinte: somar caixa, a nossa variável aleatória, ou somar caixa, ou seja, dinheiro, reduz o risco. Tá ok? Então, basicamente, é o que está dizendo essa invariância da translação. Então, quando eu pego um determinado valor de caixa e somo na minha variável aqui aleatória, que é aleatória, tem volatilidade, tem incerteza, eu reduzo o risco. É como pegar o risco dessa variável e subtrair esse caixa. Estou reduzindo o risco. O segundo axioma aqui, então, aqui, ó, o 2, ele fala da homogeneidade. Os nomezinhos são de doer, viu, pessoal? Então, não fujam. Homogeneidade positiva. Tá? Só para deixar claro, eu estou sendo assim, e não ficarem muito bravos comigo. Olhem depois para ver de forma matemática mais, vamos dizer, mais formal. Eu estou indo de uma maneira bem informal, tá? De uma maneira mais formal, dá uma olhada do artigo do Artsner. Então, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, pronto. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o axioma T, que ele fala da translação, da invariância da translação, ok? Ele está definindo de uma maneira mais bonita. Para todo x pertencente ao conjunto aqui de uma distribuição de probabilidades e tal, e todos os números reais, nós temos o seguinte caso. Então, eu estou sendo menos formal, tá? Mas depois, quem quiser um formalismo matemático, e eu recomendo, dá uma olhada no artigo do Artsner, porque aí você vai ver todo o formalismo bonitinho, tá joia? Então, só quero fazer isso para os meus amigos matemáticos não ficarem muito bravos comigo. Eu estou passando mais a ideia aqui desses axiomas para entender as características que uma boa medida de risco, ou melhor, uma medida coerente de risco, tem que ter. A homogeneidade positiva, ela diz o seguinte, olha, se eu pegar a medida aqui, tá ok? E essa medida de risco, e aplicá-la sobre um valor gama, aliás, lambda, isso é um lambda, vezes a minha variável aleatória x, isso vai ser igual a pegar esse lambda, tá certo? Então, esse valor lambda, isso é um número, tá? Então, tá aqui. Vezes a medida de risco sobre o x diretamente. Tá joia? O que a gente está querendo dizer com essa propriedade? De maneira simples,
que o risco é proporcional ao tamanho. Proporcional ao tamanho. Então, se a gente aumentar a variável, o risco também vai aumentar. E essa característica é interessante porque depois a gente pode, esse lambda aqui, pode ser, por exemplo, um percentual de alocação, tá joia? Então, esse axioma, essa característica é bastante interessante depois, até porque quando a gente vai trabalhar com carteiras, a gente vai estar pegando uma determinada variável aleatória e está multiplicando por uma certa alocação. Por isso, isso é bastante interessante. A próxima é monotonicidade. Se vocês quiserem dar nome para um filho, para uma filha e tal, esse é um nome bonito aqui, monotonicidade. Não recomendo, tá, pessoal? Coitado da criança. Muito bem. Essa característica diz o seguinte: se os valores da variável aleatória x forem menores ou iguais aos valores da variável aleatória y, então, tá ok? O risco de x é maior ou igual ao risco da variável y, tá? Ou, de outra forma aqui, se y domina, se as variáveis y dominam as variáveis x, então y é menos arriscado do que o x, tá? Então, esse axioma está dizendo justamente isso daqui, olha, se o x sempre tem maiores valores que se o y sempre tem maiores valores, maiores ou iguais que x, então o risco de x é maior do que o risco de y. Por que isso? Dentro do arcabouço construído pelo Artner, ele pega lá os valores futuros. Então, ele pega os valores futuros e desconta ali o risco dele. Então, quando você pega os valores futuros e desconta o risco, se você pega os valores futuros dessa variável e descontou o risco, e esse valor aqui, que essas variáveis já é descontando o risco aqui, se você pega esses valores, são sempre menores, quer dizer que essa variável é mais arriscada, porque sofreu um desconto maior do que essa y aqui. Tá ok? Então, essa é a ideia. Ele parte lá dos valores futuros. Então, pegou lá dos valores futuros, tirou o risco, tá certo? E aí você tem as variáveis. Então, isso define as variáveis x e y. Então, se todos aqueles valores futuros descontados dá sempre menor que uma do que da outra, então é porque a x, você descontou mais risco da x, então a x é mais arriscada que a y. Tá joia? E a última aqui é a chamada subaditividade. Falei que cada uma tem um nome de doer. E essa daqui é, na opinião de muitos, que eu já vi por aí, na minha, concordo com eles, é muito importante. Ela diz assim, o risco de x mais y, ou seja, se você formar uma carteira formada de x mais y, o risco dessa carteira tem que ser menor ou igual que o risco de x individualmente mais o risco de y. Quando eu falo de o risco aqui, eu estou falando da medida de risco, tá, pessoal? Então, a medida de risco da carteira tem que dar provido aqui, tem que ser menor ou igual que a medidas individuais somadas.
Ou, de outra forma, aqui, a diversificação, a gente pode dizer que a diversificação não deve aumentar o risco. Tá joia? Então, ou de outra forma, se eu diversificar, o risco, a medida de risco tem que ser menor do que os ativos individualmente. Tá joia? Ou vocês também podem dizer o seguinte, que o risco da carteira deve ser menor do que a soma dos riscos individuais. Então, tanto de um jeito como do outro, é a mesma coisa, dita de formas diferentes, individuais. Tá joia? Então, tá aqui são os 4 axiomas. Então, são os axiomas. Eu vejo já artigo, tem gente que já desenvolve outros mais aqui, definido por Hartzner e outros, 1999, naquele artigo da Mathematical Finance que eu mostrei ali para vocês. Se vocês digitarem no Google Hartzner 1999, vai achar fácil o artigo aí. Então, essa aqui. Então, uma medida de risco que atende esses 4 axiomas. Axioma é alguma coisa que não vai ser provado, tá? A gente assume que ali é verdade. Então, a gente está definindo isso daqui, ou melhor, eles definiram isso daqui. Uma medida de risco que atende esses 4 axiomas vai ser chamada medida coerente de risco. E isso é interessante, porque só uma coisa aqui que falta comentar aqui. O VAR, que é tão queridinho aqui, o Value at Risk, então, chamado nosso querido VAR, Value at Risk, falha às vezes nesse axioma. Tá? Então, na subaditividade, o VAR, o que é amplamente usado, costuma falhar nisso daqui. Como que ele costuma falhar? É quando a distribuição começa a fugir da forma ali de uma distribuição de probabilidades normal. Então, quando ela é mais enviesada para um lado, ela fica mais carregada ali para um lado, o VAR costuma falhar. Tá? É o exemplo, por exemplo, de algumas distribuições binomiais ou de Bernoulli. Então, às vezes acontece isso, dependendo da cada distribuição e do percentual do VAR, ele pode falhar aqui. Por isso que o VAR não é uma medida coerente de risco. Tá ok? Essa daqui, ó, o CVAR, ou também Expected Shortfall, que é o Expected Shortfall, que tem um vídeo, inclusive, que eu comento dele, é coerente. Tá? Ele não sofre esse problema do VAR. Tá joia? Então, quem está procurando... qual que eu uso? O Conditional VAR ou o Expected Shortfall é a medida coerente de risco. O VAR, dependendo da distribuição ali, ele pode falhar nessa daqui. Não é sempre, mas tem situações que ele falha. E aqui, só para fechar, quando a gente junta essas duas aqui, ó, esta daqui, se você juntar essas duas, não é um axioma que eles colocaram ali, mas é para entender que quando eu pego esta daqui e eu junto com esta daqui,
isso implica em convexidade, tá? Então, eu chego nessa característica de convexidade, que eu não preciso impor, porque se eu tiver esses quatro aqui, essas quatro condições aqui, ou esses quatro axiomas forem atendidos, automaticamente esta mais esta daqui, eu chego no axioma da convexidade, que é algo interessante para quando a gente vai fazer otimização de carteiras, otimização de portfólios, porque justamente o que a gente vai fazer nessa otimização? Primeiro, a gente vai formar carteiras, e essas carteiras é um determinado número aqui, um determinado escalar, por exemplo, uma alocação, um percentual aqui, 10%, 20%, algo desse tipo, que multiplica pela variável. E depois eu pego essa alocação e somo com outra alocação aqui. E aí eu busco essa diversificação, essa redução de risco. Então, se eu tenho essa homogeneidade positiva e a subjetividade sendo atendidos, eu já tenho essa característica de convexidade que sai junto aí. Tá ok? Muito bem, pessoal. Esses são os axiomas, o que define uma medida coerente de risco. Algumas medidas já possuem essas características, são coerentes, outras, como eu comentei até do VAR, nem sempre. Então, depende da distribuição da variável aleatória. Então, dependendo da aplicação que você vai fazer, talvez não tenha que usar o VAR, mas procurar outra medida coerente, senão você vai ter problemas na hora de medir o risco ou tomar decisões relacionadas a isso, ou chegar numa carteira ótima de investimento, ou uma carteira ótima de empréstimos, tá ok? Então, fiquem atentos a isso na hora que você tem várias medidas de risco e tem que escolher alguma delas, tá bom? Até mais!